pessoal, beleza? Hoje eu vim aqui falar pra vocês como eu mudei o meu mindset sobre composição. Então, primeiramente mindset. O que é mindset? É a mentalidade. E no começo, eu tinha muita dificuldade de compor. Por quê? Porque eu tinha muita dificuldade de entender que os meus sentimentos eram algo bom pra mim em relação a compor. A escrever as coisas, a colocar no papel tudo aquilo que eu estava sentindo. Então, eu separei aqui para vocês 5 insights que eu tive para eu começar a escrever, para eu começar a colocar para fora e ser algo relevante, né? Então, o primeiro ponto, eu anotei aqui, os insights surgem em momentos de desfrute ou de tristeza. Então, cara, eu já escrevi música assistindo Os Vingadores. É loucura, mas isso acontece muito comigo toda vez que eu tô assistindo um filme que eu gosto demais, independente se é de ação, se é romântico, se é independente do estilo. E teve uma vez que eu tava assistindo o Doutor Estranho, e no momento que ele tava viajando ali, tem uma cena que a Maga Suprema tira ele do corpo dele, quando ele não sabe nada sobre viagem pra fora do corpo e tudo mais. E ela fala assim que a gente tem medo de coisas que a gente ainda desconhece. Ou seja, a gente tem receio. Eu falei, cara, vou escrever uma música disso. Comecei a viajar, assim, no sentimento e saiu uma música. Já escrevi canções vendo o filme A Star is Born, da Lady Gaga com Bradley Cooper. E saiu muitas músicas, na verdade, deles. E também escrevi sobre frutos de experiências de aprendizado. Eu não vou dizer ruim, mas foi de aprendizado. Então, gente, essa realidade é triste, mas é a realidade. Já escrevi muita música dentro do ônibus. Já escrevi. Sentada no ônibus ali, olhando o trânsito passar, indo pra faculdade. E eu pegava meu celular ali. E geralmente eu gosto muito de escutar música lírica, erudita, ópera, essas coisas, eu gosto muito. E eu sou apaixonada em trilha sonora de filme, sabe? Sem a letra mesmo, que elas têm um produtor chamado Hans Zimmer, que ele produz a maioria das trilhas sonoras de filme, é ele que produz. E eu escutando umas trilhas sonoras lá e comecei a escrever e tudo mais. E antes eu tinha um bloqueio muito grande por achar que não tava ficando bom. Ou por não rimar, ou por não escrever algo fora do contexto e tudo mais. Mas eu parei de me bloquear e deixei fluir a curiosidade, não, gente. Deixei fluir a criatividade. E aí comecei a escrever, assim, várias músicas. Hoje eu tenho muitas músicas no meu celular, falta colocar melodia ainda. Então, assim, é muita música, muita música. E eu comecei a fluir nisso, sabe? Então, ponto 2. Compor assuntos que você tem autoridade ou que você passou na sua vida. Assuntos que você tem autoridade no sentido de você já ter tido alguma experiência, tanto boa quanto ruim. Por exemplo, se você for uma pessoa muito romântica, você vai conseguir escrever com muito mais autoridade uma música romântica do que quem não é romântico. Então, assim, o sentimento, a poesia, ela vai fluir muito mais, né? Terceiro insight que eu tive, não compor algo irreal, algo que não tem a ver com a minha realidade. Então, por exemplo, eu não consigo compor alguns estilos, eu não consigo pensar em letras em alguns estilos, por exemplo, um funk. Nunca que eu consigo. Então, assim, músicas mais poéticas, estilo Thiago York, as minhas canções são tudo mais assim, nesse sentido. Porque é a forma que eu consigo me expressar e eu me expresso bem, eu consigo dizer tudo aquilo que eu tô sentindo e é algo maravilhoso. Quarto insight, na verdade, não ter medo de oferecer ao mundo aquilo que você tem a dizer. Então, se você tem uma convicção, se você tem uma paixão, que você quer escrever sobre ela, simplesmente diga, ofereça ao mundo aquilo que Deus te deu no seu coração. E simplesmente escreve, porque quando a gente escreve algo que realmente está no íntimo do nosso coração, isso vai tocar outras pessoas, isso vai trazer uma realidade. E quem ouvir, vai ouvir a sua alma ali naquela letra, vai, poxa vida, lembrei dessa música aqui, eu lembro da Laona na hora, porque é algo que sai do coração. E o quinto e último insight é que as suas composições são simplesmente você mesmo. Então, quando você ouvir uma composição minha, que em breve vai sair,
você vai falar, quem me conhece sabe, nossa, essa música é a Lauana Purim. Então, a sua canção, ela é você mesmo. E eu separei aqui algumas perguntas que as pessoas me fizeram, que eu fiz uma enquete no Instagram, né? Então, me perguntaram, o que é mais difícil? Escrever a letra ou compor uma melodia para você não copiar outras pessoas? Na verdade, quando você pega uma letra sua, pega o violão e começa a fluir naquilo que você quer, você nunca vai fazer algo igual. Para fazer algo igual, você tem que pegar uma melodia e simplesmente copiar mesmo e colocar a sua letra em cima daquela melodia, né? Então, não tem como, porque é você mesmo, você vai fluir e vai ser algo totalmente original. Outra coisa que me perguntaram, quem são suas inspirações? Cara, eu tenho muitas inspirações, mas pessoas que me inspiram demais, demais mesmo, como pessoa, como artista, por exemplo, a Beyoncé me inspira demais. Tem uma música dela que chama I Was Here, eu estive aqui. E essa canção, ela fala sobre o significado da vida, sabe? Sobre a essência da vida, de viver, de fazer, de ajudar o próximo. Então, isso é o que me traz, assim, de inspiração. Outra pessoa também que me inspira demais, a Jessie J, ela tem uma música que chama Who You Are. Quem você é? E ela fala que você tem que ser você mesmo, que você não pode ser igual a todo mundo, você não pode abrir mão dos seus princípios que você tem, que você acredita, para ser o que o outro acha que você tem que ser, sabe? Outra pessoa também que me inspira bastante e que é pouco compreendida, que a arte dessa pessoa ela é interpretada de uma forma muito errada e tudo mais, é a Lady Gaga. Depois que eu comecei a ler mais sobre ela, buscar conhecer mais sobre a pessoa dela, eu entendi muitas atitudes que ela tem e são atitudes que ela decidiu literalmente não se padronizar igual os outros artistas pop. Então tem uma música que eu gosto muito, que é a música Joanne, do último álbum que ela lançou agora, que tem até a Million Reasons também. Nessa música Joanne, ela dedicou simplesmente essa canção pra tia dela que faleceu. Então, assim, é uma canção muito forte que ela simplesmente decidiu abrir o coração dela e escrever sobre isso. E na música ela fala que os céus não estão preparados para receber a tia, que no caso é a Joanne, né? E ela fala, girl, where do you think you're going? O que você pensa que você está fazendo? Na música ela fala, você não pode nos deixar. Então é um grito da alma dela, é uma expressão do sentimento dela. Outra pessoa também que me inspira muito é a Priscila Alcântara, porque ela não tem medo de se expressar. E se tem uma pessoa que eu conheço, né, nesse meio artístico, tem muito disso, você tem que fazer uma canção comercial, porque hoje a música ela é um comércio. Só que ela é também um meio de propagação de vida ou de morte também. Então, por exemplo, a Priscila Alcântara, as letras dela são fora do padrão porque ela escreve muito, ela fala muito nas canções dela, mas as canções delas é simplesmente tudo aquilo que a gente quer dizer pro mundo e não fala. Mas ela é uma pessoa que teve coragem de ir lá e compor a essência dela. Então todas as músicas você pode pegar desde do último álbum que ela fez, que é o Gente, e agora para esse último álbum, que é o final da história. Então, assim, olha só, que é uma pessoa muito mais autêntica do que a Priscila Alcântara. Então, assim, hoje, quem mais tem me servido de inspiração é a Priscila Alcântara. Tanto nas composições, quanto no estilo, quanto na pessoa. Então, ela é uma pessoa que tem empatia com as outras pessoas. E isso é algo que eu quero, que eu tenho como princípio, é justamente isso. Ter empatia com as pessoas. E não somente com as pessoas, mas também com outros artistas, né, que expressam a arte dessa forma. E muito mais que isso, eu creio que as canções, a música, a arte cristã, ela tá aí para chegar nos ouvidos das pessoas que precisam. E muitas vezes não são as pessoas propriamente dentro da igreja, mas pessoas que estão fora, que estão precisando de receber uma palavra de vida. Então, a Priscila Alcântara, ela fez isso. Ela tocou o coração de muitas pessoas, porque eu acredito no seguinte, nós artistas
falando pro lado da música mesmo, nós temos a capacidade. Nós somos pessoas sentimentais justamente por causa disso. Porque nós temos a capacidade de sentir e de interpretar esses sentimentos através de palavras. E as outras pessoas não conseguem fazer isso. E nós ainda fazemos assim, de forma bem poética. Então eu acredito que isso é um privilégio. Para mim é uma honra mesmo. E eu quero levar a minha mensagem, eu quero levar tudo aquilo que eu acredito como princípio, tudo aquilo que eu acredito que seja verdade, que seja vida, que é levar a vida de Deus através de tudo que eu faço, no meu trabalho, nas canções que eu escrevo e também nas melodias que muitas vezes não vão ter palavras, sabe? Eu quero emanar, eu quero irradiar alegria, eu quero irradiar vida, sentimentos, emoções, porque eu nasci para isso. Então eu queria compartilhar com vocês esses 5 pontos, esses 5 insights que eu tive para mudar o meu mindset sobre compor canções, para escrever canções. E para mim foi o diferencial. E você tem que ter essa capacidade de entender as ferramentas que você tem e usar aquilo que você tem, sabe? Não precisa esperar algo acontecer para você escrever, simplesmente escreva. Se você tiver uma ideia, muitas vezes, sei lá, você tá ali no banheiro tomando um banho, veio uma ideia na cabeça, para, escreve a ideia e depois você desenvolve um raciocínio depois, por trás, quando você parar mesmo para escrever, sabe? Então, assim, não é difícil, não é difícil. A questão é praticar. Pratica, treina e é isso aí.